não é o aumento da consciência o objetivo, mas o aprimoramento do poder. Na busca por viver uma boa vida, cada um de nós, consciente ou inconsciente, escolhe um valor supremo ao redor do qual orientar nossa vida. Para muitos, esse valor é a riqueza, para outros pode ser o status, a aceitação social, felicidade, prazer, amor, conhecimento ou conforto. Nesse vídeo, baseando-nos nas ideias do filósofo do século XIX, Friedrich Nietzsche, vamos argumentar que, se quisermos maximizar nossa saúde e realização, o valor que devemos estimar mais alto é o poder. Bem-vindos ao Psicomante. O que é bom? Tudo que densifica a sensação de poder, a vontade de poder, o poder em si no homem. O que é ruim? Tudo que decorre da fraqueza, não o contentamento, mas mais poder. Muitas pessoas associam o conceito de poder à capacidade de controlar os outros e colocá-los a serviço de suas necessidades e desejos. Mas esse não é o tipo de poder na qual Nietzsche tinha em mente, pois para ele o desejo de controlar os outros frequentemente é a manifestação de uma fraqueza subjacente ou de um complexo de inferioridade, ou como ele escreve, a vontade dos fracos de representar alguma forma de superioridade, seu instinto por caminhos tortuosos para a tirania sobre os saudáveis, onde isso não pode ser descoberto, essa vontade de poder dos mais fracos. Em vez do poder como controle maquiavélico sobre os outros, o tipo de poder que Nietzsche achava que deveríamos buscar é um poder que incorporamos e expressamos dentro de nós mesmos. Um poder, em outras palavras, equivalente ao que Nietzsche chamou de crescimento e expansão, ou ao que o filósofo contemporâneo John Richardson chamou de o aprimoramento de uma capacidade ou atividade existente. Assim como exemplos ilustrativos, podemos considerar um atleta que fortalece seus músculos, aumentando assim sua capacidade física, ou um escritor que aprimora suas habilidades literárias, elevando o poder expressivo de sua escrita. Da mesma forma, um orador que refinou suas técnicas de falar em público, ou um professor que desenvolveu sua habilidade de educar, também estão aprimorando seu poder em suas respectivas áreas. No livro Valores de Nietzsche, John Richardson explora o conceito de poder conforme Nietzsche, descrevendo-o como algo que não se limita à mera continuação ou multiplicação da vida, mas sim como uma elevação da vida para um patamar mais alto de capacidade e controle. Para Nietzsche, o poder é uma transição para um nível superior, um constante processo de autossuperação, onde o propósito central da vida reside no crescimento e no fortalecimento, não apenas na expansão, mas na ascensão, envolvendo a superação de estados anteriores do próprio ser. Nietzsche oferece, por meio de seus escritos, um guia sobre como alcançar esse poder interior, identificando o primeiro passo como a formulação de um objetivo que atenda a 4 condições fundamentais. O objetivo deve ser, em primeiro lugar, significativo e desafiador. Em segundo lugar, deve promover a saúde e o bem-estar, tanto pessoais quanto dos outros. Em terceiro lugar, deve contribuir para a busca da excelência pessoal. Por fim, deve ser uma escolha pessoal, uma expressão autêntica de nossa individualidade e aspirações. Em uma nota não publicada, Nietzsche expressou: qual é o propósito da vida não deveria nos preocupar, porque você está aqui, que você deveria se perguntar, e se você não tiver uma resposta pronta, então defina para si mesmo objetivos elevados e nobres. Uma vez estabelecido um objetivo que atenda esses 4 critérios, o próximo passo para conquistar o poder é dedicar tempo consistente diariamente para sua realização. Durante esse processo, nos depararemos com obstáculos e resistências, como autodúvida, medo, ansiedade e preguiça. Questões como a falta de tempo ou recursos, dúvidas e críticas alheias, ou desafios em nossa saúde ou relacionamento, podem interromper nosso progresso. No contexto da busca pelo poder, esses obstáculos representam oportunidades. Ao enfrentarmos resistências, expandimos os limites de nossa capacidade, seja de corpo ou mente, aumentando assim nosso poder. Essas resistências são valiosas, semelhante a adversários habilidosos para um guerreiro ambicioso. Da mesma forma que um guerreiro se aprimora ao enfrentar um oponente digno, as resistências funcionam como catalisadores, impulsionando-nos a aprimorar nossas capacidades e superar nossas fraquezas, conforme expresso por Nietzsche. A vontade de poder só pode ser expressa contra resistências. Ela busca o que a resiste. Toda expansão, incorporação, crescimento é um esforço contra algo que existe. Uma natureza forte precisa de resistência, portanto, ela procura. Ao nos envolvermos no que Nietzsche denomina o jogo da resistência e vitória, superando obstáculos de forma contínua, aumentamos nosso poder e, eventualmente, atingimos os objetivos propostos. O último passo no guia de Nietzsche para o poder é deixar para trás o objetivo alcançado, assim como tudo o que criamos ou conquistamos, e direcionar nosso foco para o próximo objetivo, ainda maior. Em palavras de Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, o que quer que eu crie e por mais que eu ame, logo devo opor-me a ele e ao meu amor. Assim minha vontade o deseja. Ou conforme explicado por Bernard Regenstein,
em A Afirmação da Vida, aquele que deseja poder não deve, estritamente falando, destruir o que criou ou odiar o que amou. Pelo contrário, ele deve superar o que amou ou criou. Essa vontade de poder logo o induz a achar que qualquer realização criativa dada, qualquer objeto alcançado de um desejo determinado, não mais satisfatório, não mais suficiente. O agente em busca de poder não busca realizações, por assim dizer, mas realização. O que ele precisa são desafios novos, frescos, talvez maiores. E isso explica porque a busca do poder assume a forma de crescimento ou autossuperação. Em Vontade do Poder, Nietzsche esclarece que a busca pelo poder não tem um objetivo final, a menos que a alegria do círculo seja em si um objetivo. Aqui, o círculo representa o ciclo constante de estabelecer um objetivo, enfrentar e superar a resistência, ampliar o nosso poder, alcançar o objetivo e, em seguida, deixar para trás nossas criações e conquistas, reiniciando o ciclo. Ao moldarmos nossa vida em torno da busca pelo poder, não há momento, exceto a morte, em que deixamos de participar desse ciclo, desse círculo de poder. Portanto, tal vida não possui um objetivo final, a menos que considere a alegria ou a grande felicidade como objetivo, resultante do aumento repetido de nosso poder. O que é felicidade? O sentimento de que o poder aumenta, que uma resistência é superada. A alegria é apenas um sintoma do sentimento de poder alcançado. Não se busca alegria, a alegria acompanha. A ética do poder de Nietzsche traz implicações profundas para a perspectiva do mundo moderno, oferecendo uma solução para o problema persistente do sofrimento. Esse problema reside na necessidade de uma justificação ou significado para o sofrimento. Caso contrário, há uma propensão ao niilismo, desencanto com a vida e um descrente ódio por ela. Nietzsche articula esse dilema na seguinte passagem: o homem, o mais corajoso dos animais e o mais acostumado ao sofrimento, não repudia o sofrimento como tal. Ele o deseja, até o busca, desde que lhe seja mostrado um significado para ele, um propósito para o sofrimento. A falta de sentido do sofrimento, não o sofrimento em si, foi a maldição que pairava sobre a humanidade até agora. Ao longo da história, diversos sistemas religiosos, filosóficos e políticos tentaram resolver o problema do sofrimento, propondo que a realidade na qual sofremos é apenas uma transição para outra, melhor, realidade, um mundo verdadeiro, onde o sofrimento é mantido mínimo, ou que está completamente ausente. Exemplos incluem paraísos religiosos ou utopias sociais e políticas que supostamente existem no horizonte histórico. Essas visões de mundo tentam atribuir significado ao sofrimento, promovendo a ideia de que, enquanto suportamos nosso sofrimento atual, em algum momento no futuro encontraremos redenção em uma realidade desprovida dele. Mas a falha fatal dessas chamadas soluções é que desvalorizamos essa realidade terrena e o momento presente, em favor de outra realidade ou um momento futuro, a existência da qual devemos aceitar com fé. O conceito de além, mundo verdadeiro, inventado para desvalorizar o único mundo que existe, a fim de não reter nenhum objetivo, razão ou tarefa para a nossa realidade terrena. Em contraste, a ética do poder de Nietzsche oferece uma solução pragmática para o problema do sofrimento, pois se considerarmos o poder como o valor mais elevado para a humanidade, o valor que, acima de tudo, promove o florescimento individual, então devemos valorizar as existências que nos concedem a oportunidade de aumentar nosso poder. O sofrimento é definido por resistência. É um sentimento de dor ou angústia como resultado de ser impedido de alguma maneira. Portanto, se valorizarmos o poder, também devemos valorizar o sofrimento, pois é um ingrediente essencial do poder. Ou como Nietzsche explica, os seres humanos não buscam o prazer e evitam o desprazer. O que os seres humanos querem é um aumento de poder impulsionados por essa vontade. Buscam resistência, precisam de algo que se oponha a ela. O desprazer como um obstáculo à sua vontade de poder é, portanto, um fato normal. Os seres humanos não evitam. Eles estão, ao contrário, continuamente necessitados disso. A visão de mundo de Nietzsche não requer nenhum salto de fé, nem nos encoraja a depositar nossas esperanças de salvação em algo fora de nós, seja um Deus, ciência, político ou ideologia política ou religiosa. É uma visão de mundo que oferece uma solução convincente e sóbria para o problema do sofrimento, e promove uma vida de ação significativa e produtiva, funcionando assim como um antídoto para a passividade que infectou o espírito da civilização moderna. Se, portanto, escolhermos participar no ciclo do poder, ou o que equivale ao ciclo de contínua autossuperação, facilitaremos a atualização de nosso potencial e cultivaremos a grande felicidade e grande saúde, que é a prerrogativa do buscador do poder. O prazer surge onde há o sentimento de poder, felicidade na consciência triunfante de poder e vitória. Ou como ele escreve em Assim Falou Zaratustra, e a vida lhe confiou o segredo. Veja, ela disse, eu sou aquilo que sempre deve se superar.